Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vou contar a história de José, o sonhador. José cresceu como favorito de seu pai Jacó. Ele foi o primeiro filho de Raquel, a esposa favorita de Jacó, que faleceu dando à luz seu segundo filho, Benjamim. Em uma exibição de amor por José, Jacó lhe deu um casaco especial de muitas cores. Os 10 meio-irmãos de José detestavam seu status especial. Eles nasceram de Lia, cujo pai Labão havia enganado Jacó para que se casasse. Infelizmente, Jacó não amava Lia tanto quanto amava Raquel. Ainda mais frustrante para os irmãos de José foram seus sonhos grandiosos. Certa vez, ele sonhou com 11 feixes de grão, cada um representando um de seus irmãos, curvado para seu feixe. Em outro sonho que José relatou fielmente, o sol representando seu pai, a lua sua mãe e 11 estrelas sem suposições aqui, todos se curvavam a ele. Com seu lindo casaco, tratamento preferencial e seus sonhos de grandeza, Jacó foi um homem marcado no que diz respeito a seus irmãos. Um dia Jacó enviou José para levar suprimento para seus irmãos que estavam pastoreando ovelhas. Quando ele os encontrou em um lugar chamado Dotã, a maioria dos seus irmãos ciumentos queriam matá-lo e jogar seu corpo em um poço vazio. Um dos dois irmãos, Rúben, pediu moderação e sugeriu que simplesmente jogassem José vivo no poço. Rubens planejou secretamente retornar mais tarde para resgatar seu irmão sonhador e trazê-lo de volta a seu pai. Os irmãos concordaram e jogaram. Mas antes de Rubens pudesse resgatar o menino, os irmãos o venderam como escravo a alguns mercadores que estavam indo para o Egito. Os irmãos decidiram explicar o desaparecimento de José a seu pai Jacó, manchando seu casaco em sangue de cabra. Quando Jacó viu o casaco, ficou compreensivelmente arrasado e convencido de que seu filho favorito estava morto. Enquanto isso, José havia passado de um filho privilegiado e mimado a um escravo impotente rumo a uma terra estrangeira. Ao chegar ao Egito, os mercadores venderam José como escravo a Potifar, o capitão da guarda do faraó. José fez um ótimo trabalho para Potifar e logo foi promovido a chefe de toda a casa. José foi encarregado de tudo que Potifar possuía. As coisas estavam melhorando para José, mas um certo membro da casa de Potifar estava prestes a anular todo o seu sucesso. José era um cara bonito e a esposa de seu mestre tinha notado. Na verdade, ela estava tão apaixonada por ele que tentou várias vezes fazer dormir com ela. José recusou, dizendo que seu mestre lhe confiara tudo, exceto sua esposa, e que dormir com ela seria pecar contra Deus. Mas a sedutora não desistiu. Ela o encurralou um dia e agarrou sua capa quando ele tentou fugir. Com a capa na mão, a esposa de Potifar alegou aos homens da casa que José havia tentado estrupá-la. Diante das alegações selvagens de sua esposa sobre José, Potifar teve pouca escolha a não ser mandar José para a prisão. José era inocente de qualquer crime e mostrou-se à altura da situação. Ele impressionou tanto o diretor da prisão que colocou José no comando dos outros prisioneiros. Enquanto estava na prisão, José interpretou os sonhos de 2 outros presidiários,
o copeiro de Faraó e seu padeiro-chefe. O sonho que o copeiro teve de servir ao Faraó suco de uva exprimido na hora era um sinal de que ele seria restaurado à sua posição anterior. José disse ao padeiro que seu sonho com pássaro comendo pão de cestos destinado ao faraó infelizmente apontava para sua execução iminente. Ambas as previsões se tornaram realidade. O padeiro foi executado e os pássaros se alimentaram de seu cadáver, enquanto o copeiro foi reintegrado. Ele prontamente se esqueceu de tudo sobre José, o que foi particularmente ingrato, já que José havia lhe pedido especificamente para fazer uma petição ao faraó por sua libertação. Só depois do próprio faraó ter tido um pesadelo, 2 anos depois, é que o copeiro esquecido pensou em mencionar José. O faraó sonhou com 7 vacas magras comendo 7 gordas e 7 espigas murchas de grão, consumindo 7 espigas gordas. Quando os oficiais do faraó não conseguiram interpretar o sonho, o copeiro restaurado lembrou-se de José e sugeriu que buscasse sua sabedoria. José revelou ao faraó que seu sonho seria o prenúncio de 7 anos de abundância, precedendo uma fome que também duraria 7 anos. Ele sugeriu que faraó pensasse no futuro e estocasse grãos em preparação para a fome prevista 7 anos no futuro. A interpretação de sonhos, combinando com o bom conselho que recebeu, causou grande impressão no faraó, que decidiu fazer de José seu segundo comando no Egito. José passou a supervisionar o estoque de grão em preparação para a grande fome que estava por vir. Aos 30 anos de idade, José havia ascendido à segunda posição mais poderosa na terra. Assim como José havia previsto 7 anos de abundância, e seguiram, e ele o supervisionou a colheita e o armazenamento de grão. Tão grande era a quantidade de grão armazenado que era impossível manter um registro preciso. Mas os infelizes 7 anos de abundância chegaram ao fim. Com a certeza, a fome atingiu a terra com grande força. Não só houve fome no Egito, mas também no mundo inteiro sofreu. Os egípcios foram orientados pelo faraó a ver José a fim de comprar grãos dos depósitos. Espalhou-se a notícia de que havia grãos no Egito, e com o passar do tempo, um homem idoso, Jacó enviou seus filhos para comprar alguns. E foi assim que muitos anos depois, José, agora governador do Egito, ficou cara a cara com seus irmãos traiçoeiros. Eles não o reconheceram, mas se prostraram diante dele. José fingiu não os conhecer. O governador do Egito decidiu testar seus irmãos. Ele falou duramente com eles, exigindo saber de onde eles tinham vindo, e acusou-os de serem espiões. Aterrorizados, eles insistiram que eram irmãos e que o irmão mais novo estava em casa e que o irmão não existia mais. José perguntou-lhe se o pai deles ainda estava vivo. José mandou manter os irmãos na prisão por 3 dias. Ele então ordenou que o irmão permanecesse refém na prisão, até que os irmãos restantes voltassem com o irmão mais novo. Nesse ponto, os irmãos se sentiram convencidos de que estavam sendo punidos por seu tratamento com José, tantos anos antes. Simeão foi amarrado diante de seus olhos, e então lhe foram enviados para casa com seus sacos de grão, sem que ele soubesse. A prata com a qual havia comprado os grãos estavam escondidas nos sacos. Cheio de tristeza, Jacó percebeu que deveria permitir que Benjamim voltasse ao Egito com seus irmãos.
Quando os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, José ficou emocionado, mas ele escondeu seus sentimentos e convidou seus irmãos, incluindo Simeão, que havia sido libertado, para se juntar a ele em um banquete. Naquela noite, José ordenou que os jumentos de seus irmãos fossem carregados com todo o grão que eles precisavam, juntamente com a prata que tinha trazido com eles, que era o dobro da quantidade para comprar a última viagem. José também ordenou que sua taça de prata fosse escondida nos mantimentos de Benjamim. Assim que os irmãos voltaram para casa, o mordomo de José saiu em busca da taça de prata. Quando a taça foi descoberta nos mantimentos de Benjamim, ele recebeu a ordem de permanecer como escravo de José. Judá implorou a José que permitisse que ele fosse um escravo no lugar de Benjamim. Nesse ponto, José não conseguiu mais se conter, mas caiu em prantos, dizendo aos irmãos quem ele realmente era. Ele garantiu a seus irmãos aterrorizados que não os machucaria e, em vez disso, pediu que convencessem seu pai ir ao Egito. Jacó se reuniu com seu filho, há muito tempo perdido antes de morrer. José, um verdadeiro herói bíblico, salvou sua família e mostrou tremendo poder do perdão. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão em seu coração a você que ficou até aqui. Tenham todos um excelente dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.